Pessoal, começou! Invadimos literalmente a sua residência com o programa Na Laje com Lincoln Reis. Agradecer a vocês, telespectadores que estão aí. Depois, os web espectadores, que o programa vai para as plataformas digitais. Agradecer a todos que vêm assistindo nosso programa. E o nosso convidado deste sábado é o Caio Alves. Caio Alves vai falar sobre educação financeira e também cozinha afetiva, gastronomia afetiva. Antes de chamar o nosso convidado com as apresentações, eu vou acordar o Raí. Alô, Raí, lente nervosa do programa, mas o menino dorme demais. Vai rodar a vinheta que o foguete vai passar. Olha que o foguete tá até dando ré agora, mas o foguete nosso aqui vai subir. Produção, roda a vinheta que o foguete vai passar. Caio Alves, obrigado, meu irmão, por aceitar aqui a nossa entrevista, por aceitar vir na nossa comunidade, aqui o Morro da Nova Cinta, e estar participando do nosso programa Na Laje. Bora lá, meu irmão? Bora. Bora lá conversar um pouquinho sobre a vida do Caio Alves. Caio Alves é nascido e criado lá nas comunidades do Guarujá. Vamos falar também isso aí. O Edson Pipoca tá lá no Guarujá, esparramado na casa dele lá. Comprou um apartamentinho aqui em Santos, alugou o apartamentinho, mas não larga a piscina dele lá do Guarujá alugado. Eu não sei como é que ele faz isso tudo, mas nós estamos aqui com ele, Caio Alves, educador financeiro. Também vai falar como é que ele faz esse marabalismo aí. É isso, né? Marabalismo sobre as finanças da vida do Edson Pipoca. Falar sobre finanças, falar sobre esporte em duas rodas, que o menino também faz parte do esporte das bicicletas, né? O BMX. Sim. BMX e também cozinha. Olha, cozinha, esporte, educação financeira. Bora lá. Caio, do mercado financeiro à cozinha afetiva. Doideira, né? Doideira total. Vamos fazer aquela sopa de números? Não. Verdade. Vamos embora. Na realidade, eu atuei no mercado, eu digo que ainda atuo, mas não hoje profissionalmente. Mas eu estou no mercado financeiro há 14 anos. Então, meu pai trabalhou no banco, minha irmã trabalha no banco, e aí eu também trabalhei no banco durante 14 anos. Todo mundo do banco? Todo mundo. Então, nos primeiros 10 anos que eu trabalhei no banco, eu não tinha muita visão do mercado financeiro por completo. Sim. Eu tinha uma ideia de instituição financeira só, mas eu não sabia que era tão gigantesco o mercado financeiro. Quando foi no final de 2019, eu fui desligado do Bradesco. Nem sei se pode falar banco. Pode mas falar. Mas eu fui desligado do Bradesco e aí logo veio a pandemia. Minha esposa estava grávida, estava com 6 meses, veio a pandemia. Quando eu fui mandado embora, ela estava com 6 meses, veio a pandemia em março. Faltava um mês pro Luca nascer. E aí eu falei, agora eu não sei o que eu faço da vida, porque eu só tinha trabalhado no banco e eu não tinha nenhuma outra experiência. E aí quando meu filho nasceu, eu falo que o filho nasceu um divisor de águas. Eu encarei a paternidade 100% realmente. Eu não tinha uma ideia de como é que seria a paternidade. E nem saberia Primeiro como filho? executar. Primeiro filho. Primeiro e único? Primeiro e único. Bacana. E aí foi quando eu comecei a ajudar minha esposa ali dentro de casa. Era muito difícil, era um momento da pandemia que a gente não teve muito contato com pessoas, principalmente até com os familiares, então era só nós três, né, naquele momento. Sim. Então eu comecei a ajudar e uma coisa que eu acredito que foi mais fácil para ajudar foi fazendo comida, mesmo não sabendo cozinhar. Mas eu acredito que era algo que me distraía também, por conta de não estar trabalhando, então era um refúgio a cozinha. E eu comecei a cozinhar. Então, nesse momento que nasce ali o Caio Cozinheiro, em 2020. Mas antes disso eu não fritava nem ovo. Então, quando fala mercado financeiro para cozinha, é porque nesse momento foi quando nasceu realmente o Caio Cozinheiro. Caramba, que bacana. E você acha que sem a internet o Caio Cozinheiro existiria ou não? Eu acredito que eu seria o cozinheiro somente de casa. E acredito que hoje eu sou cozinheiro da minha casa e da casa de quem me assiste e de quem vai começar a me assistir também. Então eu acredito que a internet ela foi um caminho mais fácil realmente para eu aprender mais. Então eu vou dar um exemplo. Quando
quando eu comecei a cozinhar, eu comecei a postar talvez por ser um refúgio, por estar ali naquele momento desempregado e querer tentar ser útil em alguma coisa, porque eu me senti inútil por um momento. Então quando eu comecei a cozinhar e postar e as pessoas falando, nossa, que legal, me deu mais força para continuar fazendo ali os conteúdos. Então quando foi em 2023, quando eu tive um contato ali com a equipe do MasterChef que me convidou, né, para fazer ali a inscrição, eu não tinha uma ideia desse universo, eu só cozinhava em casa. Eu realmente vi que a cozinha poderia ser algo maior do que propriamente eu estava fazendo naquele momento. E aí quando você fala, o Caio cozinheiro viveria sem internet, hoje eu digo que não, porque a internet fez com que eu tivesse caminhos diferentes do que talvez eu acreditasse. Bacana. Vamos falar sobre, então, criação de conteúdo, que você falou, né? Vou até pular aqui a lista de numerais do Edson Pipoca sobre as perguntas. Mas todo mundo acha que criar conteúdo é só ligar uma câmera e pronto. Como são os bastidores? Eu também achava que era assim. Como são os bastidores, hein, Caio? Eu te falo isso porque no primeiro vídeo que eu tentei gravar, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa sorridente, carismática. O primeiro vídeo eu coloquei a mão assim no balcão, travei o braço e parecia um robô. Sério? Porque é difícil realmente falar com a câmera, de você se cobrar, de você depois querer olhar se ficou bom, se não ficou. Então, existe uma ideia de que é fácil, mas quando você olha para a câmera, fica totalmente quase impossível. Mas criar conteúdo não é só isso. Ligar a câmera e gravar. Tem toda uma história que eu tento repassar nas receitas que eu recrio. Uma delas é como é fácil e como a pessoa pode fazer a própria comida. Hoje eu tenho aí, eu não digo que é uma briga. E o Caio, pessoal, não fazia um ovo, hein? Não fritava um ovo. Então eu tento passar um pouco da minha história dentro dos conteúdos, porque tem muita gente que... e eu falo isso assim... de forma muito aberta. Tem até mulheres porque a ideia de um homem cozinhar é um pouco difícil de entender, porque se tem a ideia que é a mulher que cozinha, né? E quando um homem cozinha, todo mundo fala, nossa, um homem cozinhando. Então, mas isso aí é lá da década de 90, mas né? Ainda existe... Não podia lavar louça, né? O homem, mas agora já... Mas hoje, conversando até com algumas mulheres não sabem cozinhar e não gostam de cozinhar porque acham que a comida é ruim. E são mulheres até não estou falando de uma idade de 20 anos, uma idade um pouco até da minha idade para frente. Então, eu tento mostrar a facilidade que a cozinha dentro de casa. Como é que você cozinha a sua própria comida, como é que você come a sua comida com prazer. Tentar transmitir um pouco disso. O preparo que vai fazer com que a comida fique um pouco mais... saborosa, o olhar ali pela comida. Então eu tento trazer um pouco disso nos meus vídeos, e trazer isso é um pouco complicado, não é tão fácil, né? Tem gente que acha que um preparo vai ser um pouco difícil de fazer e talvez fale, nunca vou fazer. Então eu tento pegar o preparo e arrumar técnicas que facilitem no dia a dia da pessoa para que realmente fique mais fácil, mais possível. Então quando a gente diz, criar conteúdo é fácil, não é, porque eu preciso fazer com que o meu conteúdo seja muito fácil para quem está assistindo. E a pessoa realmente compra essa ideia e fala, caramba, eu também consigo. Se o Caio que não fritava ovo conseguiu, eu acredito que eu também consigo fazer esse preparo, essa execução. Top demais. Caio, tem aqui, eu não sei se existe com você, mas muitas donas dona de casa, até mesmo os donos de casa, a pessoa quando faz a comida não tem o prazer de comê-la. Sim. Acontece isso com você também ou não? Comigo nem tanto, porque todo dia eu estou renovando alguma coisa, mas quando eu volto para esse ponto de que falar da mulher na cozinha, né? Na grande maioria, a mulher acaba fazendo a comida por obrigação, porque tem a obrigação de fazer ou para ela ou para alguém. E aí, fazendo por obrigação, realmente a pessoa fala que a comida é ruim, que está enjoada, que está cansada, porque virou uma obrigação. Eu já faço por prazer, então eu gosto de cozinhar e eu gosto de aprender coisas novas. Então todo dia que eu estou na cozinha, eu estou aprendendo alguma coisa nova e eu me sinto realizado por fazer aquele preparo. Então, quando a gente olha para a comida de uma outra forma, principalmente nessa questão afetiva,
e hoje de repente eu não cozinhar uma comida para mim, de repente uma cozinha para minha esposa, para o meu filho ou para a família ali, um almoço de domingo que seja, o amor que eu passo no preparo realmente faz com que a comida seja mais saborosa. Não é aquela obrigação, nossa, eu tenho que cozinhar domingo para fazer o almoço para a família. Não, eu estou cozinhando porque aquele momento é um momento muito significativo para nós. Então, esse momento é significativo, é um momento de prazer, é um momento de felicidade e isso transmite para a comida. E amor e felicidade, tudo misturado. Caio Alves, como é que você pode contar pra gente sobre a sua... Também tem aqui nas perguntas que você é professor, né? Sim. Contar um pouquinho sobre que você é professor. E sobre as suas cozinhas, né? Sobre esse teu conteúdo, como que as pessoas alcançam esses teus conteúdos. Pode falar pra gente aí, acessar onde? Tá. Pode explicar, YouTube, legal, Facebook, legal. Instagram. Como eu encontro o Caio Alves Cozinheiro? Bom, se você ainda não me segue, siga o Caio A. Alves. Tanto no Instagram, YouTube e TikTok vão ser o mesmo @. Então, você tem aí a oportunidade de ver meu trabalho e ver se realmente o que eu estou falando aqui faz sentido para você ou se é verdade. Então, te convido a começar a me seguir, ver ali o que eu faço no meu dia a dia. Quando você leva essa ideia do mercado financeiro e eu ser hoje professor, talvez eu me interessei por essa área da educação. Talvez eu tenha me interessado pela área da educação propriamente pelo fato de eu começar a cozinhar e querer ensinar. Então eu falei assim, bom, eu vou jogar tudo que eu aprendi do mercado financeiro fora? Acredito que não. Então quando foi lá em 2020, quando eu voltei para o banco, eu fiquei 1 ano e meio desempregado. Quando foi em 2020, eu tirei uma certificação de especialista de investimento. E aí foi quando eu comecei a conhecer realmente o mercado financeiro na sua grandiosidade. Tanto o cenário econômico, o cenário político, tudo isso no final acaba influenciando muito no nosso dia a dia, tá? Então eu comecei a estudar e aprender um pouco mais. Dentro disso eu falei, eu acredito que começar a dar aula seja ali um caminho que eu possa começar a seguir e trilhar. Mas eu não tinha didática nenhuma para dar aula, então foi um desafio também. Mas eu acredito que por eu ter filho e às vezes explicar algumas coisas para o meu filho, eu tentava levar um pouco ali para a sala e eu acredito que eu fui me construindo dentro da sala com o passar do tempo. Tanto criando conteúdo e aí eu ensinando os conteúdos lá de receita, ensinando coisas para o meu filho e aí quando eu vou para a escola eu pego uma sala com 35 alunos de 11 anos e aí você tem que realmente executar de forma muito lúdica, de forma muito didática, você tem que prender a atenção deles, você tem que ser um paizão ali da sala, né? Paizão, tiozão, que seja, mas eu acredito que acabou fazendo com que eu fosse para esse caminho da educação por, acredito, o momento que eu estava vivendo. Bacana demais, cara, bacana demais. Masterchef, mercado financeiro, ansiedade. O que deu esta receita? Então, na realidade, quando eu voltei para o banco, entendendo que eu poderia ser mais voltado para a área educacional. E aí eu vi ali que no meio do caminho que eu continuaria fazendo a mesma coisa. E aqui não é uma crítica falando, nossa, eu odeio o banco. Eu acredito que o meu propósito no banco tinha um fim. E o fim foi agora, né? Nesse momento de vida que eu estava passando. Cheguei a ser especialista de investimentos do Itaú, trabalhei numa corretora chamada Modal Mais. Então eu estava inserido num mercado que talvez todos desejavam. Mas eu não via mais propósito em trabalhar com a carreira do banco, tá? Dentro disso, eu tinha uma escolha para ser feita e eu tinha alguns projetos. Um deles era o Masterchef. Então em 2023 eu não entrei no Masterchef e eu entendia que eu tinha que melhorar muita coisa, principalmente parte técnica de alimento. Sim. Eu não sabia. Me perguntaram, Caio, como é que corta um frango? E eu não sabia. Eu ia no mercado, pegava a bandeja e fazia o preparo. E aí eu vi que eu tinha que aprender muito sobre culinária. Ao mesmo tempo, aquela ansiedade de dar certo o Masterchef, agora em 2024, a ansiedade de querer sair do banco e querer algo novo, viver uma vida diferente.
Então eu acredito que a ansiedade ela veio por conta disso, de querer antecipar processos. Algumas etapas, né? Sim. E eu acredito que é uma coisa que a pessoa tem que trabalhar muito ali o psicológico, de repente procurar um profissional, pedir direção para Deus. Então eu acredito que a ansiedade veio por uma questão de eu estar muito acelerado e querer muito, naquele momento, entrar no MasterChef, querer muito que a cozinha desse certo. Então eu acredito que a ansiedade ela veio por conta realmente desses pontos. Sim. E aí a receita, né, deu certo ou não, eu ainda estou provando a receita. Estou experimentando ainda. Estou experimentando, até porque é um desafio, nada é fácil, né? Às vezes tem pessoas que olham a minha vida e falam assim, nossa, o Caio está realizado, é fácil, é isso. E não é um desafio. E aí a gente tem que lidar com o desafio, lidar com as dificuldades e tentar fazer ali uma comida bem saborosa. Top demais. Quem são as suas inspirações? Bom, dentro da cozinha, um cara que eu me inspiro muito e eu tive o prazer de poder cozinhar foi o Netão, aqui de Santos. Bom bife, né? Foi da Bom Bife. Bom bife. Logo que eu saí do banco, eu saí em abril do banco e aí eu fui em um evento lá na parrilha lá do Netão e ele estava lá. Eu falei, cara, sou teu fã, te acompanho aí desde da pandemia, quando eu comecei a cozinhar. Eu tenho aí a vontade de um dia cozinhar com você. E aí, acabou que deu certo, a gente cozinhou junto e foi para mim uma grande realização. Bacana. Então eu vejo ele como uma grande inspiração dentro da cozinha, porque eu vejo ele ali como um sucesso ali, principalmente para nossa cidade. Top demais. Parabéns. Ninguém lê rótulos. Você lê rótulos? Então, antigamente eu não lia também. E nem vê data de validade. E nem bula de remédio também. Mas na realidade, hoje eu me preocupo um pouco mais com isso pelo seguinte fato. Hoje eu crio conteúdo, cozinha ali afetiva, cozinha do dia a dia, mas eu também crio conteúdos para pessoas intolerantes a glúten, a lactose. E uma vez eu fiz um vídeo e pedi para uma pessoa postar, que eu acredito que eu tinha feito um petit gâteau sem lactose. Era um doce de leite sem lactose. E aí a pessoa falou assim pra mim, Caio, eu não posso divulgar porque dentro do leite tem a proteína do leite também. E assim, eu achava que quem tinha intolerância à lactose só era lactose, mas também tem a proteína do leite. Então foi quando eu comecei a me preocupar, a querer entender um pouco mais sobre os alimentos, sobre preparos. E aí quando você lê rótulos, eu comecei a me preocupar com isso. E aí comecei a pesquisar um pouco mais, ler um pouco mais, por conta da dificuldade que as pessoas têm hoje para se alimentar. Quando eu levo uma ideia de que a pessoa cozinha a própria comida, tem gente que não tem o prazer de comer porque entende que tem limitações. Não pode comer glúten, não pode comer lactose. E a pessoa não quer nem cozinhar e nem quer comer, nem tem o prazer de comer por conta disso, das intolerâncias que a pessoa possui. Então hoje eu tento trazer um conteúdo que é muito direcionado para esse público também, mesmo não sendo grande parte dos meus conteúdos, mas alguma coisa eu tento trazer para eles. E dentro disso, sempre me aprofundar aí no conhecimento de cada cozinha ou de cada preparo. Bacana. Há quem diga que a gente tem que ter uma atitude política com os alimentos. O que você acha? Eu acredito que sim, eu acredito que o que tem que ser falado, acredito que deve ser falado, né? E aí, hoje, eu sendo uma pessoa que cria conteúdo, tem muita gente que fala assim, pô, Caio, aquele produto que você consumiu, aquele produto que você divulgou é bom mesmo? E realmente esse é o maior desafio, é você, de repente, acabar fechando uma parceria ou ter que falar muito bem de um produto que você não acredita por conta de os ingredientes que se compõem ou por ser muito industrializado. E realmente a gente tem que ter uma posição bem direta a certos produtos. Por quê? Porque quando eu falo e a pessoa acredita em mim, ela passa realmente a usar aquele produto por conta da minha referência. Então hoje, quando eu crio algum conteúdo e parece que eu florio muito, mas não, realmente é porque eu acredito. Se eu não acreditasse no produto, talvez eu não falaria. Mas quando você fala assim, de ser muito direto, ser muito político ali no que se diz a respeito do alimento, eu acredito que eu não entro em algumas brigas. Tem pessoas que entram mais em brigas de falar muito mal do alimento.
eu não costumo fazer isso, tá? Mas eu também não divulgo. Eu acredito que se eu vou para uma linha ali mais de exposição, de ficar falando do ingrediente e tal, talvez seja porque em algum momento esse assunto está relevante. Mas eu não sou a pessoa que abre a conversa. Sim, bacana. A alimentação pesa muito no bolso do trabalhador. Quais são as suas dicas para o trabalhador? Uma coisa que eu busco trazendo no conteúdo, e lá atrás, quando eu comecei a cozinhar, lá em 2020, por eu estar estudando mais para o mercado financeiro e por eu ser do mercado financeiro, eu comecei a fazer receitas com dicas do mercado financeiro. Então, vou dar um exemplo. Hoje, o que mais pega no nosso bolso é a inflação. E quando você vê a divulgação da inflação, lá pelo IBGE, fala que a inflação no mês foi de 0,30. E aí você vai comprar uma batata, você vê que o reajuste da batata foi de 200%. Aí você fala, pô, tá errado. E aí, quando eu fazia as receitas lá com os alimentos, eu contava um pouco sobre como é que funciona, principalmente inflação, cenário. E aí, dentro do conteúdo, eu tento trazer substituições para a pessoa cozinhar de forma que não seja tão onerosa, mas ao mesmo tempo que ela tenha uma comida ali muito, como eu posso dizer, que agrade o paladar. Tá? Saborosa, né? Isso, saborosa. Então eu vou dar um exemplo. Se de repente eu vejo que a batata tá cara, eu tento fazer um preparo um pouco diferente com um alimento ali que não teve tanto reajuste. Por eu ser do mercado financeiro, eu acabo acompanhando ali os Sim. itens da lista do IBGE, de inflação. E aí quando a gente olha realmente a questão de quanto custam as coisas, eu tento trazer lá pros conteúdos, quanto mais a gente reaproveita os alimentos, ou quanto mais a gente não desperdiça tanto, fica mais fácil de lidar com o mercado. Por quê? Tem gente que compra batata e joga a casca fora. E aí eu falo lá pra gente fazer caldo de legumes. Então eu tento trazer tanto a parte de você realmente reutilizar coisas que você talvez não reutilizaria, e talvez abrir a geladeira, ver 3 itens lá e fazer uma receita que você vai comer e você vai se sentir saciado com aquele alimento, tá? Porque de fato, realmente, hoje o alimento ele é um dos itens ali da inflação que acaba sendo bem reajustado, por N fatores que eu acredito que eu posso trazer muito mais ali no meu canal. Mas hoje o mercado está muito caro. Hoje uma pessoa que ganha um salário mínimo, para ela fazer uma compra do mês é um desafio. E por vezes a pessoa acaba se alimentando, não tendo realmente aquele prazer de se alimentar, porque ela come o básico do básico. E nem às vezes o básico. Então eu acredito que hoje o mercado realmente está muito caro, mas aí é por N fatores, e principalmente essa questão da inflação. Mas eu acredito que eu tento trazer formas mais fáceis ali para cozinhar e realmente ter ali preparos que a pessoa sinta prazer na alimentação. Top demais. Falamos sobre cozinha, falamos sobre educação financeira e vamos finalizar com o esporte. O esporte BMX que o nosso amigo e irmão Caio Alves pratica, não é isso? Fala um pouquinho sobre o esporte BMX. Bom, eu ando de BMX há 21 anos. Então eu comecei a andar lá em 2003, tinha 13 anos, e naquela época eu comecei a andar com o Sérgio Balu, que ele é um grande amigo meu e meu mestre, meu professor na bike. E aí chegou um ponto que, principalmente ali na pandemia, eu parei de treinar como eu treinava, acabei ficando um pouco mais sedentário, engordei bastante, até por conta da cozinha, que eu cozinhava bastante. E aí eu acabei eu ainda praticava ali o esporte profissionalmente, mas era um hobby, né, teoricamente. Eu ia para os campeonatos e ficava em último no profissional, mas para mim estava bom. Eu estava indo ali, reencontrando amigos de vários estados aqui do Brasil, dando risada. Então, para mim, eu me sentia realizado por estar continuando a andar de BMX. Mas hoje eu vejo que eu não posso parar não só a prática do esporte, mas de realmente praticar. Então hoje eu e o Balu, né, que é eu acredito que é o melhor. Referência, né? Não só a referência, mas hoje ele tem 51 anos e ele, para mim, ainda é o melhor atleta do Brasil.
E hoje a gente tem esse projeto de trazer ali tanto a questão de ensinar crianças a andar de bicicleta, até porque hoje eu ensinei meu filho a andar de bicicleta com 4 anos, não usou rodinha, e aí eu tenho ali uma metodologia de ensino. Então é realmente trazer essa facilidade para as crianças de ensinar a andar de bicicleta e ao mesmo tempo levar para o BMX, que é o esporte que eu pratico há 21 anos e que daqui a 8 anos a minha modalidade vai estar nas Olimpíadas, trazendo tanto para o esporte como para a educação financeira, para saber lidar com o dinheiro, para saber lidar com sucesso ou não, para saber lidar com viagens. Então, esse projeto ele vai trazer o esporte e ao mesmo tempo a parte da educação, tá? Acredito que o esporte ele nos deixa muito mais focados ali no que a gente tem de propósito, sem contar a questão da saúde, o quanto que você tem ali de expectativa de vida em relação a você ter ali uma saúde muito bem definida, né, de esporte e alimentação. Então acredito que o BMX hoje para mim, ele talvez eu não vou ser mais o melhor do Brasil como eu pensava há 20 anos atrás, mas eu acredito que hoje eu posso formar o melhor do Brasil dentro de um projeto social ou um projeto ali de iniciativa privada, que a gente vai trazer todo esse conhecimento que a gente adquiriu durante os meus 21 anos, o Balu há mais de 30 anos, para todo mundo. Eu acredito que hoje a gente tem as crianças não estão muito direcionadas para esporte, estão mais direcionadas ali na grande maioria dentro de casa. Então é realmente trazer aquela... No celular, no videogame. Sim. Então é realmente trazer um pouco ali do esporte, um pouco da atividade física. Hoje eu não me tornei uma pessoa bem sucedida no profissional do BMX, mas não é para isso também. Eu acredito que hoje eu me sinto muito realizado só andando de BMX do que propriamente ganhando troféu. Então o esporte ele não só diz a respeito de ganhar uma medalha ou de ser o primeiro, mas de realmente você ter ali uma atividade que você sinta prazer, que você sinta realizado. Então hoje eu trago aí todo esse conhecimento que eu trouxe aí desses 21 anos para esse projeto. Bacana. Pessoal, chegamos ao fim de mais um programa. Caio Alves aqui, agradecer ele mais uma vez por aceitar o nosso convite, estar aqui participando, falando um pouquinho da vida dele, falando um pouquinho da profissão dele. E deixo aqui as considerações finais para o nosso amigo Caio Alves. Pessoal, muito obrigado. Obrigado a você e a sua equipe por esse momento. Eu me sinto realizado, é uma honra estar aqui. E te convido a começar a me seguir. O meu @ é @ocaioalves. Lá vou te ensinar a cozinhar de forma fácil, de você realmente sentir o prazer ali pela comida, de comer uma comida bem gostosa. E entre outras coisas que eu faço, principalmente essa área de educação financeira. E eu espero poder te ajudar aí em algum momento da sua vida. Obrigado. Mais uma vez, brigadão. Pessoal, esse foi mais um Na Laje com Lincoln Reis. Agradecer ao nosso eterno telespectador, que é o Giba. Alô, Giba, forte abraço. Alô, Dona Conceição. Alô, Lito e Elaine, que sempre está acompanhando o nosso programa Na Laje. Alô, Dona Noélia, lá da Ponto Chique, com o Simval. Tá lá sempre assistindo, Simval, Valdir. Um forte abraço a todos vocês. Também ao Denis, ao Lucas e ao Santiago. Esse foi mais um Na Laje com Lincoln Reis. Até a próxima.